eu gostaria de me apresentar e apresentar um pouco da minha formação profissional. Eu sou psicóloga, formada na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, bacharel em psicologia e tenho pós-graduação em intervenção e psicoterapia familiar pela FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu acho muito interessante contar o início da minha história para vocês, porque é daí que vocês poderão compreender como é que eu consegui desenvolver todo o processo para ajudar uma pessoa a parar de fumar. Eu comecei a participar em 1999 de um ambulatório de prevenção primária e secundária de doenças arteriais coronarianas em São José do Rio Preto, São Paulo. Fui convidada pela equipe do IMC, Instituto de Moléstias Cardiovasculares, a participar, a ser uma psicóloga que atendesse as pessoas tabagistas que possuíam doenças arteriais coronarianas, tanto de primeiro grau como de segundo grau. E nesse ambulatório eu conheci várias famílias que tinham muita dificuldade de ajudar os seus familiares a parar de fumar. E uma coisa que me chamava muita atenção e que me dava muita agonia e angústia é que sempre a família, quando os pacientes, os seus próprios familiares estavam internados, as famílias sempre criticavam, sempre faziam analogias negativas a respeito das características de personalidade daquela pessoa. Então, você não via um familiar falando, olha, eu estou aqui, eu vou te apoiar no processo antitabagismo, você é capaz de parar de fumar. Não, geralmente as famílias falavam, então agora você está aqui no hospital porque você está colhendo aquilo que você planta. E eu já ouvi 1000 vezes que ele vai parar de fumar. Então são situações que geram muita angústia, revolta e ansiedade, tanto as pessoas que estão ao redor quanto no próprio fumante. Por isso que o início do meu trabalho e da minha palestra eu vou começar pela família. Então a palestra é baseada no meu livro Cigarro, Como Romper Esse Legado, que eu estou na 2ª edição desse livro, e esse livro agora tem sido vendido inicialmente, começou a ser vendido inicialmente na Europa, em inglês e futuramente em alemão. Então eu gostaria de iniciar pela família. A família é onde tudo começa. Podemos entender a família como uma organização baseada nas relações de interdependência entre seus membros e seus aspectos biológicos, psicológicos, culturais e sociais. Ou seja, a família é onde todas as pessoas estão interconectadas, são interdependentes e o que acontece com um membro da família vai desencadear acontecimentos com todos os outros, em vários aspectos da família, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto emocional, quanto na vida social e na vida cultural. E uma coisa muito importante é que é no seio da família onde se derivam as nossas primeiras sensações, nossos primeiros pensamentos, as nossas primeiras ações. As características principais que regem esses pensamentos, os sentimentos, os comportamentos e as regras formatadas e aprendidas por cada membro da família acontece desde o seu primeiro momento de vida. E são essas características que são reflexos da nossa história familiar em conexão com os contextos vividos, como ambientes, religião, rede social, profissional, existentes, inerentes à condição de qualquer ser humano. Cada um de nós possuímos capacidade e poder de escolha. E todas as nossas escolhas são influenciadas pela nossa história familiar. Ainda que não queiramos, os nossos gestos, as nossas caras, as nossas bocas que possuímos, as bocas que fazemos, as caras que fazemos, são reflexos de influências do dia a dia vivenciados pela nossa família e por tudo que cerca, por todos os acontecimentos que cercam
os acontecimentos do dia a dia. No momento que nós percebemos como membro ativo da família, né, realmente nós podemos observar o que nós queremos continuar ou não a nos identificar com ou aquele aspecto familiar, ou simplesmente mudar por completo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Então, na família, a família é o núcleo na célula da nossa existência. São lá que são aprendidas e sentidas e pensadas tudo o que vai dar, tudo que será base para o teu viver, né? E muitas coisas durante o decorrer da sua vida, você vai sofrer uma influência significativa da história familiar em seus diversos contextos e poderá escolher de fato quais características, quais aspectos, quais atitudes da história familiar você vai continuar ou não, ou você vai modificar por completo. Nossa história familiar influenciará de forma significativa as nossas emoções, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, pois nossas histórias estão carregadas de valores, de crenças, de mitos, de paradigmas e de comportamentos que nos permitirão uma identificação ou não com aquilo que nós gostaríamos de seguir. Mesmo voltando e falando das crenças, dos valores que podem fazer sentido para nós, isso poderá determinar por um determinado período ou poderá não ter importância num determinado período, mas depois de um determinado tempo da sua vida, aquilo pode ter uma influência muito maior. Então, por exemplo, no caso do fumante, né? Às vezes a pessoa, ela na adolescência, quando ela vê um familiar significativo fumando, ela pode falar, olha, não, isso não faz sentido para mim, não me traz nenhuma emoção, não me traz nenhum tipo de pensamento, não me traz nenhum tipo de desejo. E de repente, com o passar do tempo, isso começa a se modificar. Então ela passa a ter desejo pelo cigarro, ela passa a ter pensamentos de como seria a vida dela se ela continuasse a fumar. Então, essas características familiares que servem para gerar experiências, né? Então, as pessoas, elas vão ter experiências através dos sentimentos, dos pensamentos, dos valores e das crenças passadas pela nossa família. Algo que é de extrema importância no processo de interrupção do tabagismo, né, relacionado à família, é o autoconhecimento. O autoconhecimento tem como foco principal a pessoa descobrir os motivos da necessidade de transformação, ou seja, de transformação da pessoa, dela optar por não se tornar fumante, ou que seria uma transformação na ruptura de um padrão de repetição intergeracional, ou nos primeiros passos para a construção de uma outra realidade, no caso, se ela opta por começar a fumar. Mesmo que optamos por continuar a trilha traçada pelos nossos familiares, vivenciaremos diferentes reflexões, porque cada pessoa tem uma história de família e cada pessoa vai pensar, sentir de formas diferentes. Por isso, é essencial que tenhamos as nossas próprias escolhas, que esteja claro para nós o que faz sentido e uma coerência entre aquilo que é pensado e aquilo que é sentido e aquilo que é feito. Porque muitas vezes a gente deseja algo, só que a gente acha aquilo errado, né? Nós temos um sentimento, um pensamento e atitudes diferentes. Então, quando nós estamos no seio familiar, é importante nós identificarmos o que nós queremos copiar da família e, além disso, prestar atenção no processo de autoconhecimento, ou seja, você conseguir perceber se você tem coerência naquilo que você pensa, naquilo que você sente e da forma que você atua diante de uma determinada situação. No caso, o cigarro.
né? Eu gostaria de falar, em segundo lugar, sobre o cigarro como um membro da família ativo. Tá? Então o cigarro ele é trazido para dentro da família por diversos motivos distintos, por razões diferenciadas. Então às vezes os pais trazem por um motivo, os avós trazem por outro, os tios trazem por outro, né? E todas essas razões são decorrentes dos padrões de comportamentos, também dos pensamentos, dos valores, dos sentimentos, certo? E tanto a história familiar como a posição hierárquica dos membros poderão determinar o espaço atribuído ao cigarro dentro da organização familiar. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, além do cigarro ter sido trazido para dentro da família por razões diferentes, na família, toda a família, existe uma estrutura hierárquica capaz de determinar a posição do cigarro dentro da organização familiar. De maneira geral, o cigarro ele pode ser considerado como um elemento que integra a família a partir do momento que ele começa a influenciar de forma significativa a organização familiar. Então, nós temos uma estrutura familiar e uma organização familiar. Cada pessoa vai sentir essa organização de uma determinada forma. Só que o conjunto da interdependência entre esses membros vai determinar a posição do cigarro na família. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? Que, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem, como é que um objeto pode interferir tanto na organização da minha família, na dinâmica do dia a dia familiar. Então, por exemplo, é muito comum eu ouvir que às vezes a figura paterna ou a figura materna deixa de almoçar ou deixa de jantar sentados à mesa, ou eles até participam dos almoços, dos jantares, só que eles sempre deixam a mesa antes que a família deixa. Por quê? Pela necessidade de sair daquele ambiente para fumar. Então isso pode gerar brigas, pode gerar questionamentos, podem gerar cobranças. A partir do momento que o cigarro exerce o cigarro em conjunto, né, com o tabagista em conjunto com o cigarro, gera essa desorganização familiar que na realidade não seria bem uma desorganização, ela mexe na estrutura da organização familiar. E aí ele passa, sim, ser reconhecido como membro ativo. Então, por exemplo, há muitos casais, é muito comum eu ouvir as pessoas assim, meu marido nunca assiste um filme inteiro comigo, ou a minha esposa nunca quer assistir um filme comigo. Por quê? Porque a necessidade dele ter a companhia do cigarro em alguns momentos durante o filme. Então, para de assistir o filme, vai fumar por necessidade e você mexe na dinâmica familiar. Tem muitos casais também que relatam que a dinâmica do tabagista com o cigarro interfere até na questão da afetividade, porque as pessoas, às vezes, elas não têm desejo, um dos cônjuges, quando um somente é fumante, fala, olha, eu gosto tanto de beijar, mas eu não consigo beijar minha esposa, eu não consigo beijar meu marido, que parece que eu estou beijando um cinzeiro. Então isso pode resultar num afastamento desse casal em alguns momentos, e esse casal deixar de ter mais intimidades com relação àquilo que o cigarro traz. Então, ou seja, nós podemos considerar o cigarro como um membro ativo que provoca abalos dentro da família. Esses abalos, além de todos que eu citei, pode estar relacionado também ao surgimento, ao aparecimento de doenças. Né? Porque às vezes o fato da pessoa ser tabagista, o nosso corpo é uma caixa de surpresa, às vezes a pessoa tem um predisponente para desenvolver uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um câncer de pulmão, um enfisema pulmonar, e aí essas doenças são vivenciadas também pela família, não tem como não influenciar na organização familiar. Né? E isso
pode resultar em abalos. Só que, além de resultar em abalos, pode resultar também numa tomada de consciência e numa transformação de comportamento do tabagista, né? Vai depender muito de como cada um percebe o seu mundo interior com relação ao cigarro. Que posição, que função, qual é o significado do cigarro na sua vida. Há famílias que mesmo que têm os abalos, elas não se modificam. Então, tem vários tipos de família. Se nós formos considerar o cigarro como um membro ativo da família, esse cigarro ele pode determinar diferentes funções dentro dessa família. Porque tem famílias que às vezes acontece o surgimento de uma doença e não se modifica nada, né? Mesmo com o aparecimento de uma situação desagradável, a pessoa continua fumando e a situação se mantém da mesma forma. Isso é muito comum quando nós observamos ou quando nós ouvimos falas assim, olha, o meu avô, o meu tio fumou até 80 anos, 90 anos e nunca teve nada. Eu tive um probleminha, mas isso não significa que eu vou morrer disso. Então, a pessoa, ela, mesmo tendo um abalo, um surgimento de doença, né, com o decorrer do tempo que a pessoa ela pode se recuperar, sarar, então ela volta a fumar, ou ela nem interrompe, ela continua fumando, porque nada é modificado na família. Uma outra situação muito significativa que eu gosto de colocar como o cigarro e o tabagista, o cigarro como membro ativo da família, é porque muitas vezes o cigarro ele é tido como um membro indiferente da família. Então ele mexe na organização. Então, por exemplo, o pai não gosta ou prefere não levar as crianças para a escola porque ele fuma. É indiferente para ele levar ou não. Porque se ele levar, ele vai fumar. Se ele não levar, ele vai fumar. E aí as crianças passam a ficar indiferentes com relação à atitude de fumar do pai, em diferentes contextos. Tem muitas situações que o cigarro, ele em muitas situações, o cigarro ele exige uma adaptação, né, como membro ativo, ele exige uma adaptação dos familiares e do próprio fumante dentro do seio familiar. O relacionamento, por exemplo, de um casal pode passar por relações, pode passar por diferentes fases do relacionamento devido à influência ou não do cigarro. Enquanto que alguns casais se adaptam, né? O que eu estou querendo com adaptação? Né? Então, mais um tipo, adaptação. Então, os casais se adaptam, eles passam por um abalo, aí eles se adaptam a uma situação e eles continuam vivendo da mesma forma. Eles se adaptam com o afastamento, eles se adaptam com essa saída do homem ou da mulher do próprio ambiente familiar para fumar. Eles se adaptam, por exemplo, às vezes um membro deixar de viajar porque é muito tempo durante um voo, tem que ficar dentro do avião ou do ônibus, ou a família, a pessoa quer parar para fumar, a família não quer, então deixa de fazer coisas juntas. Então a família, ela se adapta a essas situações também. Só que isso não é uma adaptação saudável. Por quê? Porque você é como se você desse um poder para o cigarro como membro ativo da família e tudo acontece de acordo com aquilo que ele estabelece. O tabagismo pode se concretizar também por outros fenômenos que acontecem naturalmente no nosso ambiente familiar, no seio da família. A nossa identidade, a identidade dos nossos familiares, elas são compreendidas por meio dos mitos e das crenças que se manifestam através dos padrões de comportamentos, os padrões de pensamentos e sentimentos que se estende ao longo de muitas gerações.
Agora, se nós formos refletir e compreender sobre a identidade relacionada ao ato de fumar por meio dos mitos e das crenças nascentes no seio da família, nós vamos entender coisas que às vezes a gente procura explicação e fala, nossa, mas qual é a correlação que eu faço isso? O meu avô, eu fumo como meu avô era uma pessoa muito significativa para mim. Agora, eu fumo porque eu vi meu pai a vida toda fumando. E aí pode ter certas crenças e certos mitos em cima da figura do pai que não vai fazer sentido para você. Por isso que às vezes você não vai achar que você fuma por causa do seu pai. Então, o que seriam os mitos e as crenças dos tabagistas? O mito é a representação de fatos exagerada por uma tradição e pode se perpetuar ao longo do tempo. O fumante, ele só vai manter valores, crenças e legitimar os padrões e as situações que são vistas como mito no momento em que ele se identificar. Com tudo isso que ele tiver também, lembra que eu falei para vocês com relação à questão da coerência entre o pensamento, o sentimento e a atitude? Então, no início da dependência, as pessoas começam por isso, porque existe uma identificação coerente dos sentimentos, dos pensamentos e das ações, né? E a representação exagerada de uma pessoa ou do objeto cigarro ou daquilo que o cigarro proporciona também vai estar coerente com todos esses sentimentos, com todos esses pensamentos e ações, né? E o mito, ele pode atingir redutos universais. Tem uma história do livro Cigarrillo e Câncer, de Kalina, muito interessante, que conta o seguinte. O profeta, ele passeava e ele encontrou numa serpente que morria de frio. E por isso, uma grande bondade e compaixão, ele recolheu a serpente, trouxe para perto, para o seu peito, para ela poder para poder dar-lhe calor. E ao recuperar-se, essa serpente o enrolou com ira, enfurecida, e disse: tua raça tem perseguido os meus e eu jurei a Alá que me vingarei. Estupefato, o profeta perguntou: como pode ser tão ingrata? Ao que a serpente replicou: a gratidão não existe sobre a terra. Ou seja, em seguida a serpente mordeu o profeta, que rapidamente sugou o veneno da ferida, lançando à terra do caminho. Ali nasceu uma planta, o tabaco. O tabaco, nesse caso, ele representa o veneno da serpente, que combina a ira com a compaixão. Ou seja, nessa relação do profeta com a serpente, mesmo o profeta sendo solidário, tendo compaixão pela serpente, a serpente morde o profeta logo após o momento da sua recuperação, que ela chegou a não morrer de frio, foi ali que foi plantado, né, com o cuspe dela, a semente do tabaco, que representa o amor e o ódio. E na realidade, esse é um mito, né? É uma história que relata o mito do amor e do ódio. Ou seja, muitas vezes é muito comum as pessoas sentirem o amor e o ódio pelo cigarro, né? Ela, ao mesmo tempo que ela estabelece o amor pelo cigarro, não, é como que algo que me faz tão bem vai me fazer mal, como que algo que me traz sensações de prazer, que faz com que eu consiga me concentrar, que faz com que eu me acalme, pode fazer com que eu me sinta tão mal, possa me matar. Então, é muito comum, eu faço um paralelo entre essas duas histórias, né, que são os sentimentos de amor e de ódio relacionado ao ato de fumar. Agora, diferentemente do mito, a crença evidencia para o fumante as consequências de fumar.
Então a crença é definida como sendo uma convicção íntima da pessoa, porque os fumantes, eles possuem muitas crenças, né? Então é muito comum nós ouvirmos, eu não posso parar de fumar porque eu vou ganhar peso, eu não posso parar de fumar porque eu vou me deprimir, eu não posso parar de fumar porque senão minha vida não vai fazer mais sentido, eu não sei o que eu vou fazer com as minhas mãos se eu parar de fumar. Então, naturalmente, durante o trabalho antitabagismo, são estudados, avaliados todas essas crenças, e essas crenças, elas passam por um processo de desmistificação. Então, naturalmente, há um ganho de peso significativo quando a pessoa para de fumar. Mas por quê? Porque a pessoa, ela passa a comer aquilo que ela comeria se ela nunca tivesse sido fumante. Então, a transformação no hábito alimentar acontece para mais, e porque muda as sensibilidades do gosto pela alimentação. E tudo isso compactua para que você ganhe peso. Só que esse ganho de peso naturalmente provado cientificamente que nos homens e nas mulheres até 6 quilos, nos homens até 7 quilos. E depois a pessoa ela volta ao seu normal. É muito comum nós ouvirmos as pessoas falando, olha, quando eu paro de fumar, eu tenho uma necessidade enorme de doce, né? Existe uma explicação fisiológica por isso, porque alguns neurotransmissores, como a serotonina, ele diminui o seu nível, e aí você busca numa alimentação, sensações parecidas proporcionadas pelo cigarro, né? E o doce é uma das sensações de prazer proporcionadas também com relação ao ato de fumar, quando a pessoa fica sem o cigarro. Então ela aumenta a quantidade de doce. Então todas essas crenças, olha, eu vou deprimir, eu não vou conseguir, elas não são atribuídas ao objeto cigarro, mas sim tudo aquilo que o cigarro proporciona. E essas crenças, elas precisam ser muito bem trabalhadas e desmistificadas para a pessoa ela se sentir livre, ela não se sentir refém dos tipos de pensamento que essas crenças proporcionam. Tá? Que orientação eu daria com relação às crenças e os mitos? Bom, primeiro eu gostaria que vocês ajudassem as pessoas, ou que vocês pudessem refletir sobre o significado do cigarro na sua vida e compreender a relação que você tem com esse objeto, e se ele está relacionado em algum mito ou alguma crença familiar. É super importante você tentar descobrir quais são as crenças que regem a tua dependência com o cigarro, quais crenças são possíveis desmistificar. Então, todo mundo é capaz de identificar as crenças e os mitos. Essa identificação vai fazer com que você possa transformar um tipo de pensamento, um tipo de sentimento rumo à interrupção do tabagismo. Uma outra coisa que é muito importante seria a pessoa vislumbrar como seria a relação com o cigarro se ela desmistificasse os seus mitos e essas crenças. Então ela trabalha para desmistificar os mitos e as crenças que ela tem com relação ao ato de fumar. Quando ela desmistifica, como seria a relação dela com o cigarro? Será que ela teria os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos e as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos? E é super importante você falar sobre isso, você expor os seus pensamentos, os seus sentimentos para uma pessoa, quando você percebe que você está no processo de derrubar essas crenças, de desmistificar essas crenças, né? Algo que é fundamental qualquer descoberta que você fizer relacionado ao teu pensamento, ao teu sentimento e às tuas atitudes rumo ao ato de fumar, é super importante que você faça escolhas. A escolha é só sua, ninguém pode escolher por você. E algo que qualquer que seja a sua escolha,
você precisa existir um comprometimento. Então, um comprometimento individual em primeiro lugar e depois até um comprometimento familiar e um comprometimento social no contexto profissional. Eu gostaria, né, de colocar para vocês também o fumar como um forte legado familiar. O que seria o forte legado familiar? O legado é tudo aquilo que é transmitido por meio de exemplos e realizações pessoais, os quais vêm de nossos antepassados. Às vezes esses legados, então, o cigarro, ele pode sim ser considerado um legado familiar. Porque às vezes, quando eu estudei sobre o cigarro e fui fazer as minhas pesquisas, fui fazer as minhas orientações, qualquer membro da família que não fosse de gerações próximas, de gerações distantes, eu encontrava um fumante. E são pessoas significativas para aquela pessoa. Significativas pode ser tanto do lado que te favoreça, que te faça alegre, como no sentido contrário também. Então, por quê? Porque o legado familiar, aquilo que é passado de geração para geração, ela permanece porque tem uma carga emocional, um vínculo muito forte ligado a qualquer ato. Então, eu vou repetir, por exemplo, eu vou ser médico como o meu pai, eu vou ser advogada como minha mãe. Então, todos esses legados, não, eu preciso continuar o legado da minha família, eu vou continuar tocando a empresa do meu pai. Então, todas esses legados, você dá manutenção, você mantém, você continua, você mantém, você desenvolve esse processo. Por quê? Porque tem uma forte carga emocional, um processo de identificação super importante. A dependência do cigarro, ela pode ser consequência de um legado familiar e ela também vai ser determinado pelos valores, pelos comportamentos e pelas crenças familiares. Então, por exemplo, uma vez no meu consultório chegou um senhor que ele estava super em conflito porque todos os homens da família fumavam. Então, ele cresceu ouvindo o pai, os avós, os tios dizendo que naquela família quem fumasse era realmente homem de verdade, homem com H. Então, isso para ele, com o passar do tempo, quando ele era pequeno, ele ouvia isso e isso fazia muito sentido para ele. Mas a partir do momento que ele começou a crescer, que ele virou adolescente, que ele foi para a escola, que ele viu os amigos fumando, ele não tinha o menor desejo de fumar, não tinha curiosidade, a fumaça fazia mal, então ele queria interromper um legado familiar. E às vezes uma interrupção de um legado familiar, ou até a opção pela manutenção de um legado familiar, envolve muitas características da nossa personalidade, muitos valores e muitos sentimentos da gente, né? As crenças relacionadas aos legados familiares, elas podem levar uma família desde as primeiras gerações a apostar no ato de fumar como uma busca ou uma marca familiar. Então é como se fosse, gente, o legado familiar é como se fosse um selo de identificação da família. Olha, naquela família, os homens mais velhos ou os irmãos mais novos fumam. Então é como se fosse uma identificação. Agora, algo importante para falar para vocês, que não é porque você opta por romper um legado familiar que você vai passar, que você não vai fazer mais parte daquela família. Você vai continuar sim fazendo parte daquela família. O seu sentimento também não vai ser modificado. Algumas sensações vão transformar, mas não que a sua família, você não vai deixar de fazer parte daquela família, porque às vezes inconscientemente as pessoas elas têm muita essa dificuldade. Então, quando eu deixo
algo que eu vou interromper algo que sempre vem da minha família, sempre passou de geração a geração, a pessoa tem uma sensação de não mais pertencer, de não mais existir àquela família. E no caso do ato de fumar, né, vários sentimentos vão ser modificados, mas não pela família, e sim pela condição, por aquilo que o cigarro proporciona na família. E isso não vai modificar o seu lugar, o seu espaço na família. Isso tem que estar muito claro para a pessoa, porque isso ocorre a nível muito inconsciente. Eu gostaria de ligar o legado a uma outra parte super importante do trabalho, do processo de interrupção do tabagismo, que é repetindo os nossos avós, ou seja, é a repetição dos padrões intergeracionais, que é extremamente importante, já que todas as famílias nos transmitem sentimentos, emoções, pensamentos e comportamentos. As repetições de pensamentos, dos sentimentos, dos comportamentos não são espelhadas apenas nos pais, podem vir também de outras gerações, dos avós, dos bisavós, podem pular uma geração para outra e geralmente o legado ele não pula. Então uma das diferenças do legado familiar é a continuação de uma função da família, de um significado. O padrão de repetição intergeracional é a continuação, é a repetição de um tipo próprio de pensamento, de emoção e de comportamento. Por isso, se analisarmos as famílias em diferentes contextos, podemos compreender as ações, as posturas e os pensamentos que até então pareciam inexplicáveis. Então, por exemplo, às vezes é comum nós olharmos assim, olha, quando eu era criança, a minha mãe tinha determinada atitude comigo, uma atitude X. E aí, quando você tem filho, que você se torna mãe, você sem perceber repete uma atitude que sua mãe tinha com você, que você abominava. Então, o processo de pensamento, de sentimento, é muito importante ser detectado, ser definido. É muito importante cada um se conhecer melhor e pensar sobre isso. Então eu coloco sim a dependência do cigarro como um tipo de repetição de um padrão intergeracional. O legado ele vem carregado de uma emoção. A repetição ela é regida por comportamentos, por pensamentos e sentimentos similares. As repetições de padrões intergeracionais parecem nossos reflexos incondicionais. É como se não tivéssemos controle, é como se não tivéssemos consciência daquilo. Já o legado, nós temos a consciência, né? Então eu faço questão de ser médico, de ser físico, de ser advogado como um familiar. Agora, o padrão de repetição intergeracional não. Então ele é um pouco mais complexo quando nós vamos trabalhar a questão do fumante, né? Então, as repetições de padrões intergeracionais, elas podem funcionar de uma forma muito positiva ou de formas negativas ou insatisfatórias dentro do seio familiar. No caso da interrupção do tabagismo, no caso do tabagismo, tem algumas repetições que as pessoas, no caso o cigarro, que as pessoas não se dão conta. Então eu não fumo porque meu pai fuma, eu não fumo porque meu avô fuma, eu fumo porque, geralmente é comum nós ouvirmos, eu fumo porque na minha adolescência, na minha infância, eu via meus amigos fumando, e eu queria experimentar, eu tinha curiosidade, e além disso, o cigarro era carregado de um charme, de uma sensação de autonomia, de liberdade, eu vou fazer o que eu quero, de poder que era passado pra gente dessa forma. E essas sensações de poder, de charme, era transmitida através da nossa família, mas a gente vivenciava isso dentro do contexto social que na adolescência ou na infância. Por isso que é tão comum as pessoas começarem a fumar na infância e na adolescência. Nós, seres humanos, armazenamos desde o nosso nascimento, em nossa memória,
experiências familiares que nos permite reconhecer, sentir e pensar e transformar por completo ou não um padrão de repetição intergeracional. Esses padrões, eles são geralmente não percebidos durante um determinado tempo, durante uma determinada idade. Depois, quando você começa a sentir de uma outra forma, ou se incomodar, ou algo que aquilo te dá muito prazer, aquilo que te favorece muita satisfação, que te dá muita satisfação, você começa a perceber que pode vir de uma repetição de um padrão familiar. A repetição de um padrão intergeracional relacionado ao cigarro, ele pode acontecer de diversas formas, de diversas maneiras, através de gestos, de rituais, ou através simplesmente do fato de fumar, porque aquilo tem um significado de poder, de sedução, de prazer, de autonomia e liberdade. Alguns mitos relacionados ao ato de fumar favorecem a manutenção do processo de repetição de um padrão intergeracional. É natural também nós percebermos que o ato de fumar, além dele ser um legado familiar e ele poder ser um padrão de repetição intergeracional, ele pode representar o oposto. Então, às vezes as pessoas não repetem esse padrão, ou seja, elas estabelecem o antimodelo desse padrão. Então, tem muitas pessoas muitas crianças, muitos adolescentes que abominam o cigarro, que os pais determinaram um tipo de comportamento com relação ao ato de fumar, mas vai depender daquilo que as crianças, os adolescentes, eles sentem, eles pensam, o significado que o ato de fumar tem para ele. Se tiver o mesmo valor, ele vai provavelmente desenvolver a dependência. Caso contrário, ele vai estabelecer o antimodelo. Então, olha, meus pais fumam, mas eu odeio cigarro. Então, além das pessoas estabelecerem uma repetição, elas podem também repetir um antimodelo. Então, esse antimodelo ele já pode ter aparecido dentro do seio familiar. Dentro dessas repetições de padrões intergeracionais, nós ligamos 3 situações importantíssimas. Que a primeira, nós podemos ligar o fumante à rede social. Então, geralmente, é na infância ou na adolescência que as pessoas começam a vivenciar, a ter suas primeiras experiências, seus primeiros sentimentos e pensamentos com relação ao ato de fumar na prática. Então, por quê? Porque é na família que você tem um modelo, ou seja, você vê o pai, o avô, a avó fumando, mas você atua de início na rede social. É natural que antigamente nós ouvíamos os avós pedindo para os netos, olha, vai acender um cigarrinho para o avô, ou mesmo o pai, vamos acender um cigarrinho para o papai, para a mamãe, vai lá, pega um cigarro e acende, e aí a pessoa, ela adquirir esse hábito a partir disso. Mas geralmente, a grande maioria experimenta o cigarro pela primeira vez na rede social. A rede social, ela tem um papel importantíssimo, tanto no início do processo de dependência, como na interrupção da dependência, como também na manutenção dessa dependência, né? Porque a rede social é algo que faz parte, é inerente à nossa condição, o ter amigos, o estar no meio social é algo que é fundamental para o nosso processo de desenvolvimento também. E ali onde nós começamos a ter nossas primeiras sensações depois do contexto familiar. Então, a rede social é algo importantíssimo e ela pode desempenhar um papel e uma função importante
na manutenção de um padrão, na manutenção e na interrupção. De que forma ela pode ter uma função no sentido de início da dependência? Exatamente naquilo que eu havia falado. Então, são na escola ou no clube ou nos restaurantes, nos shoppings, que os amigos, eles começam, experimenta um pouquinho, a ver como é que é fumar, né? É tão gostoso, vê como é que é. Então, e o contato com esses amigos, dependendo da função que cada amigo tem para você naquele exato momento, você pode vir a desenvolver a dependência. A manutenção é a mesma coisa. Durante o seu processo de amadurecimento e crescimento, quando você passa da adolescência para a vida adulta, algo que é muito importante, você muda de ciclo de vida e você pode escolher quais são as condições, quais são os contextos ou quais são os objetos que vão fazer parte da tua vida mesmo depois de um ciclo de vida, no caso da passagem da adolescência para a vida adulta, pré-adulto e adulta. Então, o contexto social, ele sempre tem uma condição, ele sempre tem uma influência paralela à vida familiar, à organização familiar. E na manutenção, por exemplo, se a maioria dos amigos fumam e todo mundo dá sempre uma conotação positiva para o ato de fumar, ou onde todo mundo fala a mesma linguagem, todas as pessoas têm os mesmos objetivos de vida, você se identifica ou na vida, mesmo no contexto social, ou na vida profissional, ou na vida familiar. Então, quais são as características que me juntam mais a esse grupo? E às vezes são fumantes. E essa característica que vai fazer com que você se identifica é o ser fumante. Então isso faz com que muitas pessoas mantenham a dependência do cigarro. No caso da interrupção, a rede social ela também tem um papel importantíssimo, porque ela pode ajudar um indivíduo no processo de dependência. De que forma? Olha, nós vamos fazer de tudo te apoiar, dar apoio moral na interrupção da dependência. Porque nós não vamos te desmotivar, nós vamos te incentivar, mesmo você não tendo apoio dentro da família, mas o apoio social moral vai ser importante. Então, aquele amigo que chega, olha, eu sei que vai ser difícil, mas você vai conseguir, porque algo que eu coloco de fundamental importância quando você vai iniciar o processo de interrupção do tabagismo, é super importante você definir o que você vai falar, como você vai falar, para quem você vai falar, onde e quando. Porque mesmo as pessoas, às vezes, sendo íntimas da gente, nem sempre você vai se sentir acolhida por aquela pessoa. Então é importante, em primeiro lugar, você perceber dentro da família ou no contexto social, quem são realmente as pessoas que vão te apoiar. Então não é para qualquer pessoa. Quando eu digo qualquer pessoa, eu não estou falando uma qualquer pessoa que você não tenha um vínculo. Eu estou dizendo as pessoas que você tem um vínculo que seja social, afetivo, familiar. Você deve compartilhar desde que essa pessoa te dê apoio moral, independente do grau de intimidade ou não, porque às vezes tem pessoas muito íntimas que às vezes não nos dão apoio moral com relação à questão parar de fumar. É muito comum nós ouvirmos assim, um amigo meu tentou parar de fumar e eu falava para ele, até quando você vai aguentar isso? Olha, ele parou, eu queria ver mesmo se ele aguentasse, eu vou dar um cigarrinho para ele. Né? Então, a rede social no contexto do fumante, na vida do fumante, ele tem uma importância significativa. Um outro aspecto, uma outra característica, um outro contexto que eu acho importante ressaltar e falar é a questão da religiosidade. Eu percebo que hoje a questão da religiosidade, ela interfere de uma forma significativa e produtiva na interrupção do tabagismo. Não é como um recurso, né? Porque a religiosidade, independente de qual seja, ela nos traz
alento, calma, tranquilidade, diferentes tipos de raciocínio que te dão, raciocínios que nos proporcionam esperança, nos proporcionam vontade, desejo de continuar a nossa luta. Então, é muito comum as pessoas usarem a religiosidade como recurso de ajuda. E ela pode, também, é necessário você saber como utilizar, porque tanto a religiosidade, ela pode te ajudar, como ela pode te atrapalhar. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, tem muitas pessoas que chegam no meu consultório e dizem assim, olha, a minha religião, ela abomina quem fuma. E com isso, à medida em que eu frequento, eu me sinto mais ansioso, mais angustiado e mais nervoso porque eu não consigo parar de fumar. E aí eu vou na igreja, me sinto impotente, me sinto fraco porque eu continuo fumando e minha igreja prega que não é para fumar. Então, as pessoas que vivem esse tipo de situação, elas podem transformar a forma com que elas vão utilizar a religiosidade no processo de interrupção. Então, olha, eu tenho fé, eu tenho uma crença forte de que eu vou conseguir, de que eu sou capaz, eu vou fazer bastante oração. Existe algo superior, independente do que seja, existe algo superior que vai me ajudar nesse processo de interrupção. Então, e na questão da parada, né, quando eu falo que a religiosidade pode ajudar, é exatamente nesse sentido. Quando você coloca junto com você, quando você compartilha o teu sentimento, as suas situações com algo que você sente, que te faz bem, que te traz sabedoria, que te traz alento, que te dá apoio moral, você vai compartilhar, você vai conversar com aquilo que você acredita ou com quem você acredita relacionado a isso e buscar um apoio paralelo. Algo muito importante também, que também é um recurso que nós podemos utilizar, é a questão da comunicação. Gente, não existe o não se comunicar. Nós usamos a comunicação para tudo. E a comunicação não significa só a questão de falar. Então, assim, eu só me comunico quando eu falo. Não. Os nossos gestos, os nossos comportamentos, eles também significam que nós estamos nos comportando. Então, eles também mostram um tipo de comportamento, seja ele de forma positiva ou seja ele de forma negativa. Então, eu acho que nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras que nós usamos para nós mesmos. Então, quando eu falo, eu não consigo, eu não posso, né? Às vezes a gente usa aleatoriamente essas palavras, às vezes por situações, de acordo com determinadas situações, que não vão te trazer benefício e às vezes não fizeram com que você esgotasse todas as possibilidades, né? Porque às vezes é fácil a gente falar, eu não vou parar de fumar porque eu não consigo parar de fumar, porque eu já utilizei de tudo. E será que já utilizou mesmo de forma adequada de tudo para parar de fumar? Então, nós temos que prestar muita atenção com aquilo que nós falamos pra gente e com aquilo que nós expomos a nosso respeito para com outra pessoa, né? Porque não é aquilo que a pessoa vai pensar a respeito da gente. Em primeiro lugar, é aquilo que a gente pensa a nosso respeito. Então, você pode usar uma comunicação ao seu favor também. Então, não é eu não consigo. É muito importante você pontuar. Olha, eu consigo de determinadas formas. Dessa maneira, dessa forma, utilizando esse recurso de ajuda, eu não me identifiquei muito, eu não acreditei muito, então eu vou tentar um outro recurso. E a questão da comunicação também é super importante, porque é muito comum os pacientes que fumam, eles chegarem com uma fala que me leva a pensar na profecia que se autocumpre. O que seria a profecia que se autocumpre? Então, essa profecia é exatamente aquilo que eu estava falando. A pessoa a todo momento fala, olha, mas eu não consigo parar de fumar, eu não vou parar de fumar porque eu não consigo parar de fumar. E aí, inconscientemente, né,
ela vai armazenando essas informações a respeito dela. Eu não consigo parar de fumar. Então, à medida que ela for tentando cada recurso, o subconsciente dela trará a informação. Eu não consigo. Então, sem perceber, ela vai ao encontro de situações que realmente ela não consegue parar de fumar. A pessoa própria, ela se boicota, né? Porque hoje, gente, eu acredito que tudo é possível. Quando as pessoas falam pra mim, olha, Juliana, você acha que o adesivo funciona? Você acha que o laser funciona? Eu acho que tudo funciona. O medicamento, o chiclete, o adesivo, tudo funciona à medida que você acredita naquilo. Se você não acreditar, como é que aquilo vai funcionar em você? Então, tudo é possível, vai depender daquilo que você, da forma que você acredita no recurso que você está utilizando. E isso, às vezes, a gente expressa de forma muito confusa na comunicação. Então, nossa comunicação tem que ser muito clara para a gente e construir uma comunicação que possa nos ajudar, não que favoreça um boicote. Então, eu não consigo, eu nunca vou parar de fumar, né? É muito comum. Eu nunca vou parar de fumar. Eu acho que eu nunca vou vivenciar uma situação que eu vou saber como parar de fumar. Eu acho que vocês já ouviram a respeito de uma palavra que hoje tem sido muito usada. E esse recurso é algo super importante no processo de interrupção da dependência do cigarro. A resiliência. O que significa resiliência? Resiliência é resistência. Se formos procurar no dicionário, resiliência significa resistência ao choque. Então, o que é essa resistência ao choque? Ou seja, é a capacidade, traduzindo nessa linguagem da psicologia, é a capacidade que você tem de transformar um evento que te abala, um evento conflituoso, uma situação difícil, você transformar numa aprendizagem para você. Você ter uma experiência, mesmo você ter tido uma experiência negativa diante de uma determinada situação, você vai transformar essa situação em algo que foi positivo para sua vida. Então, olha, que é a famosa superação. Então, eu vou transformar o meu tipo de pensamento, o meu tipo de sentimento com relação às coisas que eu passo na vida e não vou ficar com rancor, não vou ficar com mágoa, eu vou usar como aprendizagem. Então, resiliência é isso, você ter a capacidade de transformar o limão em limonada. Então, você vai tirar uma experiência e você vai usar a teu favor essa experiência, o que você aprendeu diante de determinada situação. A gente faz isso no processo de interrupção da dependência. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando uma pessoa é fumante, né, ela passa por várias situações, às vezes conflituosas, situações difíceis, problemas, e ela não consegue identificar nada de bom nessas situações. Olha, tudo isso que acontece comigo, olha, só isso que acontece comigo. Como é que eu vou parar de fumar se eu não consigo sair de um determinado problema, se só coisas ruins acontecem na minha vida? Não, ela precisa transformar o olhar dela, porque todos nós seres humanos possuímos recursos internos próprios capazes de lidar com uma situação muito difícil. Então, todos nós temos características de personalidades, às vezes desconhecida por nós, mas não significa que não tenhamos, capaz de lidar com uma situação dessas. Uma situação dolorosa. Então, nesse processo de interrupção da dependência, o que é válido, o que é útil e saudável nós fazermos? Nós transformarmos, pensarmos em nossas características de personalidade, pensarmos em todas as situações difíceis que nós já vivemos e a capacidade que nós tivemos de transformar. Todo mundo, numa determinada situação, já teve esse tipo de experiência, já vivenciou isso. E usar no sentido positivo na interrupção da dependência. A resiliência, ela é desenvolvida ao longo dos anos. As pessoas, elas precisam
ter um mergulho, mergulhar no seu íntimo e buscar situações de superação. Então, isso vai fazer com que você se torne ou não uma pessoa resiliente. Através da resiliência, nós trabalhamos muito as fases dos fumantes. Então, porque os fumantes, eles passam por fases. A identificação dessa fase será fundamental no processo de interrupção da dependência. E de resgate desses recursos internos, de transformação de uma situação ruim em uma situação boa. Então, as fases do fumante. O que seriam as fases do fumante? Então, a primeira fase é chamada de fase de pré-contemplação. A fase de pré-contemplação é caracterizada por aquele momento onde o fumante, ele não aceita ajuda. Ele fala para a família, olha, eu não preciso de ajuda porque eu sei que eu consigo parar de fumar a qualquer hora, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, onde eu quiser e quando eu quiser. Então, nessa fase é muito difícil a pessoa aceitar ajuda. As pessoas vão até meu consultório procurar, mas ele tem que parar de fumar, a saúde está frágil, ela precisa parar de fumar. E a pessoa chega para mim e fala, olha, eu não sei por que ele me trouxe aqui. Por quê? Porque eu não tenho vontade de parar de fumar agora. Eu nem vou parar de fumar agora mesmo porque eu não sou dependente. Eu posso parar de fumar a hora que eu quiser. Eu não preciso de tratamento para parar de fumar. Então a característica principal da fase de pré-contemplação é quando a pessoa, ela acredita que ela não seja um dependente e que ela não precisa de ajuda para parar de fumar. Como se dá a passagem da primeira fase para a segunda fase? A segunda fase, ela é chamada fase de contemplação e ela se inicia exatamente no momento em que a pessoa se sente dependente, ela se sente refém da dependência, ela não consegue de fato ficar sem o cigarro e ela não consegue imaginar como é que ela vai se livrar do cigarro. Então, a fase de contemplação, a característica principal dela é a oscilação entre o medo e a coragem. É muito comum nós ouvirmos, olha, eu vou parar de fumar, no meu aniversário desse ano eu vou parar de fumar. Não, olha, Páscoa, na Quaresma eu vou parar de fumar. Ano Novo eu vou parar de fumar, 1º de janeiro eu vou parar de fumar. Então, é muito comum as pessoas fazerem promessas, olha, no nascimento do meu filho eu paro de fumar. E aí, só que ela vai oscilando entre medo e a coragem. Aí, às vezes, chega nesse determinado dia que ela falou que ela iria parar de fumar, ela fala, mas eu não me preparei direito para isso. Nossa, mas eu não vou conseguir. Não, eu vou postergar. Então, eu vou fazer uma outra promessa para parar de fumar. Então, é a característica principal da segunda fase, que é chamada de fase de contemplação. A fase de contemplação, as pessoas que buscam ajuda em consultórios, em grupos de apoio, 80% das pessoas estão na fase de contemplação. Por quê? Porque elas já se deram conta que elas precisam de ajuda e que elas são realmente dependentes. E que a relação com o cigarro está tão difícil de imaginar uma ruptura que isso apavora. É onde nós trabalhamos a interrupção nós desmistificamos as crenças, nós trabalhamos a respeito das angústias, das ansiedades, dos medos, das fantasias, né? Porque uma coisa que eu falo no processo durante a segunda fase de contemplação é o seguinte, onde nós imaginamos várias coisas. A nossa fantasia não tem tamanho. Então, quando nós estamos na segunda fase, que de repente dá um medo a gente fica apavorada de medo por fracassar, só o medo de fracassar faz com que você impede com que você siga adiante. Então eu falo, gente, a fantasia da gente não tem tamanho, a nossa realidade tem tamanho. Então a nossa realidade não passa daquilo. E na fantasia você pode imaginar o que você quiser da forma que você quiser. Então, nós trabalhamos essa questão da fantasia, a questão do medo, do receio de deprimir, as necessidades fisiológicas, o resgate de autoestima, inclusive os resgates de características que vão te ajudar nesse
processo, características individuais de cada um, porque eu não acredito que não exista ser humano que não tenha capacidade de parar com uma dependência. Eu acredito piamente sim na capacidade do ser humano de reconhecimento, de superação e de uma ação transformada. Então essa segunda fase é onde as pessoas ficam mais tempo. É muito comum também chegar para um trabalho pacientes que fizeram uso do medicamento na segunda fase. O uso de medicamento, qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo de intervenção, seja adesivo, seja o próprio medicamento, o alopático, o homeopático, né, goma de mascar, ele é indicado somente quando a pessoa estiver na terceira fase, que é a fase de ação. Por quê? Porque num trabalho quantitativo, as pessoas que fazem uso de medicamento ainda na segunda fase, que é a fase de contemplação, ela atribui 50% do sucesso, 50 ou mais, 50 ou 70 ou 80% do sucesso dela ter parado de fumar ao medicamento. E o que acontece? A probabilidade dela ter uma recaída é 3 vezes mais, ou pode até aumentar, do que se ela não tivesse tomado o medicamento na quarta fase, que é a fase de ação. Então, ou seja, para tomar o medicamento, ela precisa de uma avaliação e ela não pode estar na fase de contemplação, que é a fase onde ela sente que ela precisa trabalhar a sua ansiedade, a sua angústia, os seus medos, desmistificar as suas crenças, se fortalecer com relação às suas características individuais. A passagem da fase de contemplação para a terceira fase, que é chamada fase de ação, é quando você se sente segura e quando a coerência no teu sentimento, assim, olha, eu quero parar de fumar e eu sinto que eu quero parar de fumar, porque é muito comum assim, olha, eu tenho que parar de fumar, eu preciso parar de fumar. Eu necessito parar de fumar. Só que no fundo, eu não quero parar de fumar. Eu não sinto vontade de parar de fumar. E sinto também que o cigarro, no fundo, ele não vai fazer nada de mal comigo, né? Então, quando você percebe que a pessoa, ela se sente mais fortalecida e ela escolhe um caminho, independente daquilo que ela vai passar, rumo ao processo de ação de parar de fumar, aí ela pode se considerar que ela já está na terceira fase, que é chamada fase de ação. Nessa fase de ação, então você vai perceber uma coerência entre eu desejo parar de fumar, eu vou parar de fumar, eu quero parar de fumar. Não é assim, eu preciso parar de fumar, mas eu não quero, certo? A fase de ação, ela, durante um determinado tempo, o início também é de fortalecimento, de pensamento, de sentimento, de coerência, em ajustes desse triângulo, que é a coerência entre o que se pensa, o que se sente e a forma que se age. E aí sim pode ser acrescentado algum tipo de ajuda, algum tipo de recurso. Agora, paralelo a isso, né, paralelo é a fase de contemplação e a fase de ação, 80% das pessoas também que procuram grupos de ajuda, grupos de apoio para parar de fumar, também estão nessas duas fases, se encontram na fase de contemplação e na fase de ação. A quarta fase é a chamada fase de manutenção. Qual que é a característica principal da fase de manutenção? Só voltando um pouco, na fase de ação, a pessoa ela vai escolher o recurso, ela vai escolher a maneira com que ela vai iniciar o processo de interrupção e ela para. A fase de manutenção, a característica principal dela, em todos esses anos de estudo com tabagistas, que são 14 anos, eu percebi que assim, que as pessoas, a característica principal é quando ela percebe que existe vida sem o cigarro. Então assim, olha, eu parei de fumar e eu não morri, eu sobrevivi. É doloroso? É. Mas gente, olha, tudo
tudo que se diz a dependência. Ninguém sai de uma dependência sem sentir nenhum tipo de dor, né? Que é o dor da perda, que mais pra frente nós vamos falar um pouco disso. Então, a fase de manutenção, a característica principal é, olha, eu consegui sobreviver e eu consigo perceber que eu tô melhor, que eu vivo melhor sem o cigarro. E outra coisa, o bicho de 7 cabeças da abstinência, né? Porque tem pessoas que, lembra que eu falei da fantasia, que às vezes na fantasia a gente pode imaginar o que a gente quiser, mas na realidade a realidade tem um limite. Então, na fase de manutenção você percebe que o bicho de 7 cabeças, que você imaginava que fosse parar de fumar, ele não foi tão grande assim. Né? Então é natural que cada pessoa sente a interrupção de uma forma, porque nós acreditamos assim que a dor ela é inevitável, só que o sofrimento é evitável sim. Então, quanto mais você vivencia a dor de ficar sem o cigarro, mais forte você se torna e menos vulnerável a recaídas você tem, né? Então eu não acredito que seja muito positivo a pessoa chegar na fase de ação, parar de fumar, e aí ela entra para a fase de manutenção depois de um certo tempo e ela não sente nada. Ai, olha, foi fácil. Eu não acho que isso seja produtivo, que isso seja útil. Isso pode trazer sérias consequências, trazendo uma recaída. Então, a pessoa, quando ela vive, ela sente a dor, ela tem a paciência, ela consegue colocar em prática tudo aquilo que foi trabalhado na fase de contemplação, ela sai muito mais fortalecida do que aquela pessoa que não entra em contato com a dor dela, com a dor da perda. E depois de um determinado tempo, às vezes vai variar de pacientes para pacientes, a quinta fase última é chamada de recidiva. Recidiva, ela pode acontecer até 1 ano, 9 meses, e é quando a pessoa pode ter uma recaída ou não. De acordo, nesses 14 anos, eu tenho visto que a recaída, ela ocorre exatamente por motivos, por abalos críticos. Então, por exemplo, por a perda de um filho, por uma perda de um trabalho de muitos anos, né? Quando a pessoa entra em contato com desespero, com uma sensação de o meu mundo caiu, e aí ela não tem mais desejo, ela não tem mais, ela acha que ela não tem motivo mais para viver. Agora, a pessoa que ela, durante todas as fases do fumante, ela fez uma transformação na forma de pensar, sentir e na maneira de agir, é muito difícil ocorrer a recaída. Ela pode sim ter recaída de acordo com uma situação muito drástica, muito séria, e também quando ela faz uma mudança de primeira ordem. O que é mudança de primeira ordem? Ela só trabalha o comportamento dela, ela não se permite trabalhar nenhum tipo de pensamento e nenhum tipo de sentimento relacionado ao ato de fumar. Então, a gente chama, no trabalho com tabagismo, nós chamamos, são as duas mudanças de primeiro grau, que é uma mudança só de comportamento, e a mudança de segundo grau, que essa é para a vida toda. É uma mudança na forma de pensar, de sentir e de agir com relação ao objeto tabagismo. Quando eu falei para vocês de perdas, né, eu acredito piamente que as pessoas vivem um luto quando deixam o cigarro. Né? O luto é algo fundamental para que ocorra de fato uma transformação, que é essa transformação que eu disse que é para a vida toda. Então, é muito comum as pessoas vivenciarem um luto, uma perda. Só que nós não podemos esquecer, porque tem perdas que nós não temos um controle sobre isso. Então, por exemplo, a morte de alguém é algo que não temos o controle, né? Não podemos controlar, não podemos escolher. Agora, o ficar sem o cigarro, o procurar ajuda para parar de fumar, é algo que nós podemos optar. Mas mesmo com coisas que nós podemos, com situações que nós podemos modificar, que nós podemos influenciar, que nós podemos optar, mesmo assim nós vivenciamos o luto. Então o luto do cigarro também ocorre
através de 4 fases. A primeira fase é a fase da negação. Então, assim, nossa, eu de fato eu não acredito que eu estou vivendo isso, né? A pessoa, ela não se dá conta da realidade dela. Então, ela nega aquilo que ela conseguiu, ou ela nega aquilo que ela está vivendo, ou ela nega tudo que ela passou, né? Pela dor da perda. Né? E essa fase é uma fase muito comum, então da negação, né? Ela é muito comum também as pessoas começarem a sonhar que elas estão fumando na primeira fase, que é a fase de negação, e na segunda fase, que é a fase mais quando você fica com raiva, você fica revoltado. Então, quando você começa a ficar nervoso, a ficar muito irritado, quando você percebe assim, nossa, minha vida tá péssima, eu tô pior sem o cigarro. Então, essa é a fase de revolta, de raiva. Lembrando que todas essas fases são fundamentais. A terceira fase, às vezes, é a fase onde acontece o desespero. Então, a primeira é a fase de negação, a segunda é a fase da raiva, e a terceira fase é a fase do desespero, da tristeza, é onde às vezes algumas pessoas, elas deprimem, então elas sentem, nossa, eu acho que minha vida vai ficar sem sentido sem o cigarro. Mesmo ela tendo passado por todo esse processo de fortalecimento, de autoconhecimento, que vai favorecer no processo de interrupção. Então, a terceira fase, essa fase às vezes da tristeza, né? Olha, hoje eu tô muito triste, hoje eu tô sentindo muita falta do cigarro, as pessoas também é comum fumarem e assim, geralmente quando alguém vier com esse sentimento de tristeza, de se sentindo desamparado por ter parado de fumar, deem apoio, ao invés de falar, nossa, mas você não esqueceu isso ainda, né? Você tá nisso ainda? Então, dê uma palavra de carinho, de afeto, de apoio moral. Quando ela sai dessa fase de tristeza, ela vai para a quarta e última fase, que é chamada a fase de resignação, ou seja, ela passa a aceitar tudo que aconteceu com ela. E ela passa a aceitar, se ela vivenciou o luto de uma forma adequada, ela passa a vivenciar essa aceitação de uma forma mais tranquila. Né? Porque tem muitas situações na vida da gente que às vezes nós não aceitamos, mas nós precisamos compreender. Agora, no caso da interrupção do tabagismo, é algo que você optou e é somente você que pode optar por viver sem o cigarro ou sem uma outra dependência. Então, eu gostaria de encerrar, né, a minha palestra com uma frase que eu acho fundamental nesse processo de interrupção da dependência. Não existe amor sem perda e não existe a superação da perda sem alguma experiência de luto. Não ser capaz de vivenciá-la é ser incapaz de entrar no grande ciclo da vida humana de morte e de renascimento. Ser incapaz, isso é, de viver novamente. Essa frase é de Lufton. E para finalizar, eu gostaria de agradecer toda a equipe do Congresso CONDEC por deixar eu compartilhar toda a minha história de vida com os fumantes. Muito obrigada!